Olá, nós vamos então tratar da última parte do Código Penal, que são exatamente os crimes contra as finanças públicas. Chegamos aqui então a cumprir o nosso programa da disciplina Direito Penal 4. Com relação aos crimes contra as finanças públicas, é importante que a gente tenha em mente que esses são crimes previstos desde um marco regulatório e que deve ser observado no seu contexto e na sua complexidade. A Constituição Federal, no artigo 37, traz os princípios da administração pública e, consequentemente, que deve nortear toda a administração pública, seja federal, estadual ou municipal, implicando as suas violações desde improbidade administrativa até mesmo os crimes previstos na legislação extravagante, no Código Penal e, particularmente, em relação às finanças públicas, uma temática, uma preocupação que acompanhou principalmente o Brasil na década de 80, 90 e aí em 2000 vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, inaugurando um novo regime regulatório das finanças públicas e, consequentemente, trazendo inovação na legislação penal, embora várias figuras criminais que a gente vai encontrar no Código Penal são repetidas na Lei de Responsabilidade de Prefeitos e que está no Decreto 201 da década de 60. Portanto, várias figuras já eram previstas na nossa legislação extravagante também. E agora, com essa lei de responsabilidade fiscal, foram trazidos tipos específicos para dentro do Código Penal, estabelecendo então essa punição dos crimes contra as finanças públicas, buscando o equilíbrio na execução orçamentária, buscando limitar a discricionariedade de realização de dívidas que aumentassem, de despesas que aumentassem o endividamento do ente público, do ente federativo, das empresas, enfim, de uma maneira geral, com a ameaça da sanção penal. Para isso, é importante que a gente também compreenda que o artigo 165 da Constituição Federal traça uma diretriz nacional e plurianual matizada e concretizada através da lei do plano plurianual. A lei do plano plurianual, ela tem que ser aprovada tanto no plano federal, quanto no plano estadual, quanto no municipal. Então, tudo que nós falarmos aqui para o federal se aplica aos outros entes federativos, nos 3 níveis, portanto, porque esse plano plurianual vai estabelecer exatamente de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública federal, estadual ou municipal. No caso aqui desse parágrafo 1º, artigo 165, nós estamos vendo ele aí, a lei que instituir o plano plurianual tem que trazer todas essas perspectivas regionalizadas por ser nacional, diretrizes, objetivos e metas de toda a administração pública para a realização também aí de despesas. É importante dizer que o plano plurianual ele é de 4 anos, começando a sua aprovação, ela é feita num mandato para valer por 4 anos, abrangendo então o 2º, o 3º e o 4º ano do mandato do presidente da República, o 2º, o 3º e o 4º, e avançando no 1º ano do governo seguinte. Por que isso? Para que haja continuidade. E aí é feito, então, é feita a aprovação de um novo plano plurianual, que aí vai iniciar no 2º ano daquele mandato, portanto, por mais 3 anos restantes de mandato, e 1 ano do subsequente, e assim por diante. Isto garante o que a gente chama de continuidade da administração pública, o que muitas vezes não era preocupação. Eu trouxe aí para vocês um vídeo que está no site do Ministério da Justiça, explicando como é que é feita a elaboração e o acompanhamento do PPA, Plano Plurianual. E aí
baseado, obviamente, na lei do plano plurianual, vocês vão compreender a sua elaboração. Ainda dentro do marco regulatório, nós temos que mencionar, e está em vigor, a Lei 13.971, de dezembro de 2019, que instituiu o Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023. Portanto, começou em 2020, no segundo ano do mandato do atual presidente da República, passa por 2021, vai até 2022, são feitas novas eleições, e aí esse plano ainda vai ser aplicado em 2023, que vai ser o primeiro ano do mandato do presidente que for eleito no próximo ano. Também tem aí o link para acessar quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento sobre essa temática. Depois do plano plurianual, ou baseado neste plano, surge então a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No plano federal, a lei que está em vigor é a Lei 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe então sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022. Essa é então a LDO. Percebo então que nós temos a Lei do Plano Plurianual, o PPA, depois, baseado nele, é feita a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, elas vão ser utilizadas como limitadoras para a elaboração da LOA. Da LOA é a Lei Orçamentária Anual. A Lei 14.144, de 22 de abril de 2021, é a LOA, que vai estimar a receita, fixar a despesa da União para o exercício de 2021. E esse projeto, e está em andamento o projeto de lei orçamentária da União para 2022, está em andamento ainda. Aprova-se depois, com base na lei de diretrizes orçamentárias, para o orçamento, o exercício orçamentário do ano subsequente. Vocês podem perceber que houve atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021, que ocorreu apenas em abril, porém, ela segue valendo até o final de 2021. E aí, espera-se que aprove a Lei Orçamentária para 2022 até o final do ano. É importante dizer também que a Constituição traz diversas vedações, como no artigo 167, veda na gestão pública, estabelece na gestão pública receitas e despesas, dá um tratamento específico para essas receitas e despesas, estabelece então vedações sobre receitas, despesas que não podem ser criadas sem a correspondente receita, e o financiamento para essas despesas tem que estar previsto no orçamento. Temos, para aqueles que descumprem todo esse marco regulatório e tantas outras coisas também, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 92, que vai buscar estabelecer um caráter sancionador como improbidade administrativa para a violação, basicamente, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Isso é importante, que é com base no que está lá previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que várias figuras criminais foram criadas, estabelecendo, então, uma sanção penal para o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro dos crimes que a gente vai encontrar é o artigo 359-A, que prevê pena de 1 a 2 anos, o gestor público ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, financiamento, empréstimo, essas coisas todas, operação de crédito sem prévia autorização legislativa. Então, se um município está endividado, ou o próprio Estado, ou mesmo a União, mas vamos pensar no município, está endividado e o prefeito municipal quer resolver o problema da dívida, e ao invés de fazer uma gestão financeira ou estabelecer alguns mecanismos eficazes de cobrança de seus créditos em impostos, não é? IPTU e outros impostos, ISS ou ISQN, como queiram, enfim.
ao invés de gerar receita, como há uma crise e não consegue receita, ele faz as contas para fechar matematicamente o exercício fiscal e então entende que precisa fazer um empréstimo. Ele pode? Pode. Está dito na lei de responsabilidade fiscal, ele não pode aumentar o endividamento, mas para fazer o empréstimo, e isso aumenta o endividamento, significa que ele deve ter, primeiro, um estudo de impacto orçamentário, tem que ser feito. E esse estudo de impacto orçamentário por si só não é suficiente. É preciso que seja aprovada por lei a autorização para que se realize esse empréstimo. Porque se nós temos a lei orçamentária com a previsão de receitas e despesas e alguns créditos extra-orçamentários podem surgir, mas também existem os encargos já previstos neste orçamento. Fazer financiamento ou fazer empréstimo ou antecipação de receita, fazendo esse trabalho, isto está mexendo no orçamento, porque não estava previsto esse empréstimo e nem os juros pela dívida que vai ficar no orçamento. Essa busca do equilíbrio estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e as normas também correspondentes na Constituição Federal levou o legislador penal a criar o artigo 359-A, em que ele estabelece que não pode nem ordenar, nem autorizar, nem realizar o gestor público operação de crédito sem previamente obter a autorização legislativa. Essa operação de crédito, ela também tem outros critérios legais limitadores, como um limite fixado em lei ou pelo Senado Federal pode baixar a resolução, não é? Ele faz um empréstimo além do limite fixado pelo Senado ou estabelecido na lei que autorizou, ou então não cumpre o que se chama, não observa o que se chama limite da dívida consolidada. O que é dívida consolidada? Isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal. É o montante total apurado sem duplicidade de todas as obrigações financeiras do ente da federação. Isso está lá no artigo 29, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Em relação ao prefeito, se esse empréstimo for feito, porque podem ser empresas públicas, autarquias e tudo mais. Mas se for o prefeito, essa figura criminal específica está prevista no Decreto-Lei 201 de 67, no seu artigo 1º, incisos 16 e 20. Todos esses diplomas legais regulamentando ou limitando a contratação de operação de crédito. Então, o gestor tem que ter competência para incrementar as suas receitas e não aumentar o endividamento por meio do empréstimo, porque isso vai ser jogado para outras administrações, vai impactar outros exercícios fiscais, portanto, faz empréstimo e a dívida fica para pagar para a administração seguinte, inviabilizando, muitas vezes, a execução orçamentária, programas e políticas públicas importantes previstas e contempladas no orçamento seguinte. No artigo 359-A, que vocês viram, nós temos aí, então, esses núcleos, que é ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito sem a prévia autorização legislativa, e a sua inobservância em relação à resolução do Senado, está em vigor a resolução número 48 de 2007, que estabelece exatamente os limites globais para operações de créditos externos, portanto, dinheiro, banco internacional financiando internamente, e interno, em relação à União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal, e ainda assim estabelece limites e condições para a concessão da garantia da União. Então, se o município vai captar recursos fora do país, a União que vai garantir. E também pode ocorrer essa garantia interna, porém, existem esses limites fixados na resolução 48. O artigo 359-B define como crime a inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Portanto, é crime punido com pena de 6 meses a 2 anos
ordenar, mandar fazer, ou autorizar, permitir que outro faça. A inscrição em despesas não empenhadas em restos a pagar, com excesso ao limite legal ou que não foram empenhadas. É uma conduta comissiva, portanto, ação, que se distingue da conduta omissiva do artigo 359-F, que vai falar do cancelamento de restos a pagar. Então, num exercício, um prefeito, por exemplo, para falar do prefeito, inclui despesa ilegal, inclui com excesso ao limite legal, despesas realizadas em restos a pagar. Quando se fala restos a pagar, nós estamos falando de pagamentos que serão feitos no exercício seguinte. Pois bem, esse é o crime aqui do 359B. Lá no 359F, é o prefeito do exercício seguinte que recebe essa despesa inscrita em restos a pagar de forma ilegal, portanto, com relação a despesas que não tinham sido empenhadas, ou com excesso desse limite, ele tem que cancelar essa dívida em restos a pagar e, portanto, ele não efetua o pagamento, não validando aquela inclusão feita ilegalmente, que é crime do outro, e se ele não o faz, ele se omite, será o crime do artigo 359F. Então, o legislador amarrou tudo, tanto na lei de responsabilidade fiscal, e por si só isso lá já vai ser remetido à lei de improbidade administrativa, mas se ainda isto desta maneira, como aqui está observado, ocorre, ainda tem a responsabilização penal pelo artigo 359B. O que entra e não cancela, artigo 359F. Alguém poderia dizer, mas e o credor, que foi legitimamente de boa fé realizar o serviço ou vender os bens, os gêneros alimentícios, por exemplo, fica no prejuízo? Ele entra na justiça e vai receber o que lhe é cabível. Muito bem. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-C. Eu posso dizer para vocês com toda segurança, toda pesquisa que eu fiz no Tribunal de Justiça de São Paulo, invariavelmente nós vamos encontrar com uma grande frequência este crime, mais do que todos os outros aí dos crimes contra as finanças públicas. No último ano do mandato, o gestor público vai lá e assume obrigações, ou no último ano da legislatura, isso em relação aos legisladores, presidente de câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, assume obrigação no último ano do mandato, isto é, autoriza ou ordena o pagamento como despesa, portanto, o pagamento de obrigação nos 2 últimos quadrimestres. Se a gente divide o ano em 12, os 2 últimos quadrimestres começam em abril. A partir de abril, no último ano do mandato, não pode assumir obrigação nova, não pode, portanto, estabelecer despesas que podem implicar, ter um impacto na execução orçamentária e comprometer a gestão pública. No último ano do mandato ou legislatura, então são despesas que não possam ser pagas no mesmo exercício financeiro. Se tiver que entrar no outro exercício, tem que deixar em caixa dinheiro suficiente para aquele pagamento. Então, um exemplo, a folha de dezembro é paga em janeiro do outro ano. Tem que deixar dinheiro no caixa para o pagamento dessa folha de pagamento no início de janeiro. E outras obrigações assumidas, que não eram obrigações de natureza contínua, por exemplo, um exemplo de obrigação contínua fornecimento de água, energia elétrica, coleta de serviço de lixo, né? Coleta de resíduos sólidos, enfim, existem obrigações que são baseadas no contrato, porém são prestadas de forma contínua. Nesse sentido, outras obrigações, se assumidas a partir de abril
do último ano do mandato ou legislatura, vai caracterizar o crime do artigo 359-C. Nas pesquisas que eu fiz para preparar essa aula, observei que no Tribunal de Justiça de São Paulo, este é o principal crime que levou a condenações de vários gestores públicos ou de maus gestores públicos. Aqui, por exemplo, um acórdão, assunção de obrigação no último ano do mandato, artigo 359-C. Apelação 0007343, está aí o resto do número. Relator Xisto Abarelli Rangel Neto, da comarca de Jaú, 13ª Câmara de Direito Criminal, julgado de novembro de 2020. A ementa diz: prefeito municipal que ordenou e autorizou a assunção de obrigações nos 2 últimos quadrimestres de seu mandato sem a devida contrapartida em caixa, não deixou dinheiro em caixa para pagamento. Aí houve até preliminar com relação à multa processual que foi aplicada. Inadmissível, causídio que deu causa à imposição de multa ante a sua desídia com o processo. No mérito, prova documental que caracteriza com robustez o crime pelo qual o acusado foi denunciado. Réu que concedeu aumento a funcionários públicos e contratou outros em período defeso, isto é, proibido, nos 2 últimos quadrimestres de seu mandato, sem a devida contrapartida no caixa daquele município. Acusado que foi alertado pelo Tribunal de Contas do Estado acerca da iliquidez das contas municipais e, periodicamente, o Tribunal de Contas emite alertas para os municípios. Prova oral que robustece ainda mais o dolo direto do réu na assunção de dívidas. Ele sabia o que estava fazendo e quis fazer por sua vontade livre e consciente, mesmo ciente da condição delicada das contas públicas de sua gestão, foi lá, contratou novos funcionários públicos e ainda concedeu aumento aos que já estavam trabalhando. Por fim, foi mantida a condenação e foi mantida a dosimetria da pena que foi feita na sentença. Mau antecedente e consequências do crime como circunstâncias judiciais razoáveis e suficientes para exasperar a pena base. Não tinha agravantes nem atenuantes, não confessou, estabeleceu-se então regime semiaberto para o caso de conversão adequado à espécie. Efeito secundário da condenação que merece ser afastado, uma vez que a perda do cargo é a função pública, de acordo com a jurisprudência, só pode ser aquele que o infrator ocupava à época da conduta típica. Portanto, depois daquele mandato terminou, ele vai ocupar um outro cargo público, não seria o caso de perder nesse entendimento aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui nós temos um outro processo da comarca de Pacaembu, a mesma 13ª Câmara, e julgado de 26 de outubro de 2021. A ementa é a seguinte: apelação criminal, assunção de obrigação no último ano do mandato, ou legislatura, artigo 359-C. Sentença condenatória, manutenção, materialidade e autoria bem demonstradas, prova documental que comprova a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato, cuja despesa não foi paga no mesmo exercício financeiro e nem foi deixado dinheiro em caixa para pagamento no ano seguinte. Então, se deixar dinheiro para pagamento no ano seguinte, se deixar o dinheiro em caixa, 31 de dezembro, está lá o dinheiro sobrando para pagar a despesa, não vai ser crime. Prova documental, ademais, ratificada pela prova oral colhida em juízo. Dolo presente, não se exigindo especial fim de agir. Precedentes, dosimetria, pena bem aplicada no mínimo legal, em regime aberto, com substituição por restritivo de direito. Sentença mantida, recurso não provido. São 2 exemplos aí de acordos. Muito bem, ordenação de despesas não autorizadas. Está prevista no artigo 359-D, pena de 1 a 4 anos. Ordenar despesa não autorizada por lei. Ou prestar garantia de forma graciosa. Artigo 359-E, pena de 3 a 1 ano. Garantia sem contragarantia. Tem que ser observada a legislação. Muito bem. Ordenar despesa não autorizada. Vejam que esse aqui é um crime que vai abranger a proteção do princípio da legalidade. Qualquer despesa que vai ser feita depende de estar prevista no orçamento. Se é uma despesa nova,
depende de contrato e de autorização legislativa. Se faz sem esses pré-requisitos, é uma despesa não autorizada e vai caracterizar o crime do artigo 359b, se não caracterizar outros crimes em que nós vamos aplicar o princípio da especialidade. Por exemplo, vimos que é proibida a realização ou a contratação de obrigação nos 2 últimos quadriênios. Isso contratou é uma despesa não autorizada. Contudo, pelo princípio da especialidade, aplicamos os crimes específicos. Aqui, qualquer outra despesa não autorizada que não tenha previsão numa das normas penais já mencionadas, vai ser aplicado o artigo 359-D. Com relação à prestação de garantia, vocês viram que a União tem limites para dar garantia. Não pode simplesmente um governador de um estado, aliado do presidente da República, só porque está apoiando o presidente da República, conseguir lá que a União avalize o empréstimo nacional ou internacional só por causa dessa aliança, se está além daqueles limites fixados na legislação ou se não atende os requisitos, ele tem que exigir contragarantia, seja em bens, seja em antecipação de receita, mas tudo isso autorizado por lei. Despesa que não está autorizada por lei é a ordenação de despesa não autorizada, é o crime anterior. Mas para dar garantia, como por exemplo, ser fiador em empréstimo, ou assumir obrigação junto com o ente federativo, implica em exigência de contragarantia. Então, muitas vezes até existe o empréstimo com a garantia do repasse das verbas do SUS. Se não pagar o empréstimo, não vai ser repassado. O empréstimo para comprar uma máquina para ser usada no SUS, por exemplo, não vai ser repassado o dinheiro do SUS. Se não houver o pagamento, ou se aquele que fez a garantia, a União, por exemplo, tiver que arcar com o pagamento do empréstimo. Muito bem, exemplo de acordo temos aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela ação criminal, crimes contra as finanças públicas. Prefeito Municipal de Novais, mandato eletivo correspondente ao período de 2009 a 2012. Ele ordenou despesas não autorizadas em lei, é aquela primeira previsão, assumiu a obrigação cuja despesa não poderia ser paga no mesmo exercício, isto é, não tinha dinheiro, pois em restos a pagar, alguma coisa desse tipo. Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstrada. Prova robusta, admitir a condenação do réu, penas e regime prisional fixados com critério recurso improcedente. O 359F, eu já o mencionei quando falei da inclusão em restos a pagar de despesa proibida ou não permitida. E que é um crime comissivo, e aqui nós temos o 359F, um crime omissivo, e um crime omissivo próprio, porque a definição legal é não cancelar, portanto é um não fazer, não cancelar em restos a pagar, cancelamento de restos a pagar inscritos acima do permitido em lei, não há previsão na lei orçamentária, portanto, para restar esses valores a serem pagos, que tinham que ter sido pagos dentro do exercício, portanto, essas despesas não podem ser incluídas em restos a pagar. Quando a gente viu lá os primeiros crimes, no 359, vamos voltar aqui um pouquinho, o anterior, 359B, inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Tinha essa expressão aqui, empenhadas, que eu não expliquei. O empenho é a demonstração de previsão orçamentária da verba e também o dinheiro em caixa, não basta pôr só na lei orçamentária, tem que entrar a receita e aí está lá o dinheiro na conta da prefeitura ou do ente federativo e, portanto, ele pode fazer essa despesa. Se não tem o dinheiro, ele não pode fazer a despesa e diz eu te pago o ano que vem, eu ponho restos a pagar, é o artigo 359B com pena de 6 a 2 anos. No 359F, é o crime correspondente à omissão,
aqui, só um instante. É o correspondente à omissão de cancelamento daquilo que foi incluído indevidamente. Então, deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento em restos a pagar do que exceder o limite legal. É um crime comissivo próprio. Aumento de despesas total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura é também, no 359G, é um crime especial em relação ao 359C, que a gente viu, que é assumir obrigações nos 2 últimos quadriênios do último ano do mandato ou da legislatura. Aqui nada mais é com relação à despesa com pessoal. Entretanto, o princípio da especialidade envolveu o aumento de despesas com pessoal no último ano do mandato, artigo 359G. Se ele não existisse, seria o 359C, pena de 1 a 4 anos. Portanto, é crime ordenar, autorizar ou executar aumento de despesas com pessoal, não é? E aí a lei de diretriz, a lei de responsabilidade fiscal no artigo 18, ela diz que despesa total pessoal corresponde ao somatório das despesas com os ativos, inativos e pensionistas. E com relação a esse prazo, qual é? São 180 dias antes do final do mandato ou da legislatura, 6 meses antes. Quando a gente fala dos 2 últimos quadriênios, nós estamos falando de 8 meses. Aqui neste crime, nós estamos falando de 6 meses. Então, se houver despesas, aumento com pessoal ou coisa desse tipo, nos 2 primeiros meses do quadriênio, nós teremos, então, a aplicação do artigo 359C, mas se for do terceiro mês, portanto, de abril, maio, a partir de junho, nós estamos dentro dos 180 dias, lá de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dentro desses 6 meses, a partir de 1º de julho, portanto, não pode aumentar despesas com o pessoal. É uma norma especial em relação ao artigo 359C, que abrange todas as despesas. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Isso tem que ser colocado através da Bolsa de Valores. Não é? Artigo 359H prevê, então, a pena de 1 a 4 anos para essa oferta pública ou colocação de títulos no mercado, porém, criado sem lei autorizadora, princípio da legalidade de novo, ou sem registro no sistema de centralização e legalização, de centralização de liquidação e de custódia. Tem que estar tudo bem controlado. A lei autoriza e ainda assim vai ser feito esse registro nesse sistema de liquidação e de custódia para que não haja o endividamento do município através do lançamento de títulos da dívida. E com isso faz-se títulos da dívida de 20 anos, de 10 anos, 40 anos, isso fica para daqui 40 anos pagar, isso vai impactar no orçamento e porque está endividando o ente federativo. É um crime material quando a gente fala de promover, né, está fazendo com que o mercado compre, há uma promoção, então há efetivamente um resultado naturalístico a ser observado. Foi realmente, ganhou corpo no mercado as vendas desse título, então houve a promoção. Se não, é ordenar ou autorizar, que é um pouco antes, mas aí é crime formal. Ainda que ocorra o lançamento desses títulos, basta ter ordenado e autorizado para caracterizar o crime. Nós temos aqui um exemplo do crime do artigo 359H no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Que diz aí apelação das defesas, crime de responsabilidade, assunção de obrigações, prova suficiente à condenação, documentos acostados aos autos que demonstram desobediência às normas contidas no Decreto-Lei 201 de 64 e nesses 2 artigos, 359C, assunção de obrigação no último quadriênio, né? No último quadriênio do mandato, e o 395H, que é o que nós estamos vendo, que é oferta pública ou colocação de títulos no mercado, ambos do Código Penal. O réu nega, porém, consistente foram os depoimentos das testemunhas. Foi mantida a condenação. E o que é interessante observar aqui é a consideração da continuidade delitiva
entre os delitos de responsabilidade, que são os do Decreto-Lei 201 de 64, né, e o concurso material entre os crimes apenados com reclusão, do 359-H e 359-C. Permitiu, então, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e por prestação pecuniária. O recurso foi desprovido. Esse é um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, da 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em julho de 2021, 20 de julho de 2021. Eu desejo a todos aí bons estudos, uma boa preparação para os exames finais e cumprimos aqui inteiramente o nosso programa da disciplina de Direito Penal 4. Tudo de bom a todos e a todas.